Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchili, astróloga que fala o que você não quer ouvir. Eu estou aqui até em outro estúdio, também fazendo parte não só da Rádio Vibe Mundial, mas também na Astral TV. E o programa de hoje tem muito a ver com este bonitinho aqui. Vocês conhecem este deus grego? Esse deus grego, ele se chama Ares, que é Marte também na mitologia romana. Ele é filho de Zeus. E ele é o guerreiro, ele é aquele que vai, faz, e ele tem toda a força, toda a coragem, toda a garra e toda a determinação para fazer as coisas que precisa. Também ele acaba fazendo alguns trabalhinhos sujos para Zeus, o seu pai, afinal, como ele é o deus do Olimpo, deus dos deuses, ele precisa de alguém para fazer umas coisinhas aí que ele não pode aparecer. Por que eu estou falando, quero falar um pouco sobre esse Deus, mas mais falando disso na nossa vida? Porque nós, mulheres, cada vez mais somos mais mulheres guerreiras. E sabe o que é pior? A gente se orgulha disso, a gente bate no peito e fala, não, eu cuidei de tudo sozinha, eu tive 3 filhos, eu criei 3 filhos sozinha e muito bem. Eu não tive, o pai deles não estava presente, o pai deles não pagou nada e eu fiz tudo. Ok, você fez tudo, mas a que custo? Quanto que a gente se cansou? Muitas vezes, nos meus atendimentos de astrologia, eu falo com mulheres que estão cansadas, que estão casadas ou separadas, enfim, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero ter uma vida profissional maravilhosa e eu não estou conseguindo dar conta, eu não estou conseguindo de ter um relacionamento maravilhoso com meu marido, porque eu estou muito cansada, eu não estou conseguindo dar a atenção que eu quero para os meus filhos, eu não estou conseguindo ter um resultado financeiro que eu gostaria, então eu quero trocar de carro, não consigo, quero comprar uma roupa, é sempre difícil, e fica aquela dificuldade, e aí ela fala também que o profissional, poxa, eu não estou aonde eu gostaria, eu não estou onde eu achei que eu ia estar com essa idade. Geralmente não são meninas de 25, geralmente é um pessoal com mais de 35, às vezes até 50 anos, tal, e essa mulher está cansada. Às vezes, quando ela é separada, ela fala, porque meu ex-marido não faz isso, meu ex-marido não ajuda, cai tudo em cima de mim, eu tive que abdicar do trabalho para cuidar das crianças e agora eu estou separada, não voltei para o mercado de trabalho, não pude ganhar o mesmo que eu ganharia se eu tivesse trabalhado todo esse tempo e feito uma carreira sólida, enfim, são muitas dificuldades. Aí você fala, mas vai colocar culpa na mulher, vai colocar responsabilidade nela. Cara, ela já está com tanta responsabilidade na cabeça, ela já está com tanta culpa na cabeça dela que a gente não precisa colocar mais coisa. Não precisa colocar esse fardo muito pesado. Olha aqui para esse Deus. Ele é musculoso, ele é forte, ele carrega peso? Sim. Ele consegue carregar uma mulher nas costas? Sim. Agora, já pensou você, mulher guerreira, carregando esse homem grandão aqui nas costas e essa lança pesada e esse escudo também super pesado? Vai ser difícil, né? Mas é isso que está acontecendo. E quando a gente inverte os papéis, a gente faz mal aquilo que a gente tem que fazer. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que a minha irmã estava com os filhos pequenos e ela tinha um cachepô de vidro com umas pedrinhas, aquelas pedras brancas, né? Tinha o vaso em cima com terra e tinha umas amioculcas, que é aquela planta queridinha do Feng Shui. Ok. Ela falou assim, olha, você pode ficar com esse vaso para você, porque com os meus filhos pequenos eu não consigo, tanto é que o vaso já voltou para casa dela. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou levar aí. Ela, para colocar no porta-mala do carro dela, ela precisou das 2 empregadas para ajudar, ok. Aí ela foi em casa, aí ela tirou o vaso e levou até a sala. Aí depois o cachepô, que era de vidro com as pedrinhas dentro, ela pegou de um lado, eu peguei do outro, levei, coloquei do lado da porta lá da sala, e aí colocamos o vaso em cima. Nossa, como é pesado, né? Sim, como é pesado. E onde você vai deixar? Não sei. Depois quando meu marido chegar, eu vejo. Tá bom.
Aí o marido chega, eu falo: "Amor, vamos ver onde vai colocar esse vaso?" Aí ele pega o vaso, fica com o vaso segurando e fica perguntando: "Onde você quer pôr?" Parado. "Ah, será que põe para cá? Será que põe para lá? Não, acho que põe um pouco mais", e ficou um tempo todo carregando, com o vaso segurando assim, indo para lá e para cá. Eu falei assim: "Caramba, e esse vaso pesado que eu e a minha irmã tivemos que fazer 2 viagens para carregar, e ele está brincando com isso". O que que significa essa historinha? Você, mulher, não vai conseguir, por mais guerreira que você seja, ter a mesma força que um homem. Você não vai conseguir disputar com ele, você vai perder miseravelmente em cada momento que você disputar na força marciana com este homem. Claro, a gente no trabalho, a gente acaba tendo que ter uma energia mais masculina. A gente tem que saber como se portar, parar de ficar um pouquinho mais mocinha, enrolando o cabelo, tendo traços mais femininos e ser um pouco mais dura, ser um pouco mais convincente, ser um pouco mais assertiva, e isso tudo bem. Mas será que depois que você sai deste trabalho, que você tem que tomar algumas, não sempre, algumas atitudes mais imperativas, impetuosas, será que você depois pode ir para o seu papel de mulher? Eu não estou falando de colocar o vestido da camponesa com lacinho no cabelo, não é isso. Você pode colocar a sua roupinha de camponesa com lacinho para ir para um churrasco no domingo com o marido, para ir na festa das crianças, para uma coisa de lazer sem problema nenhum. Só que, como que você transita por esses 2 mundos? Quando que você é o deus da guerra, Marte, Áries, e quando que você é Afrodite, Vênus, a deusa da beleza? O Marte, ele rege dois signos, que é o Áries, o primeiro signo do zodíaco, aquele que vai com ímpeto, ele pega a faca e ele vai com a espada na mão e vai realizar tudo aquilo lá que precisa, enfim. Então, ele inicia alguma coisa com coragem, com determinação, que na verdade é a ideia masculina, a ideia do homem. O homem que vai atrás, o homem que corre atrás, ele que vai chegar na moça bela para conseguir alguma coisa com ela, para namorar, enfim. E a mulher, o que que ela faz? Ela é mulher. Não existe aquela coisa, ah, você vai virar mulher. Não, existe aquele termo, o menino vai virar homem. Por quê? Porque ele tem que ser forjado, ele tem que aprender, ele tem que saber que aquilo que ele quer, ele precisa correr atrás. A mulher não. A mulher simplesmente é só crescer, que a beleza surge de dentro dela. Isso diz muito sobre astrologia. Quando a gente percebe esses movimentos, a gente percebe que o feminino é aquele que recebe, é aquele parado. Ele não precisa fazer nada, ele é. Então, a mulher é aquele vaso sagrado que recebe o ímpeto masculino. Ótimo. A coragem masculina. Tanto é que o homem sem coragem, você já deve ter conhecido muitos caras que eles falavam assim: ah, eu não namorava ninguém aos 15 anos, eu demorei para namorar, eu não tinha coragem, eu era um adolescente muito inseguro, com vergonha de tudo, feio, enfim, sei lá. E esse cara não namora ninguém. E ele demora, ele precisa amadurecer um pouco mais para ir atrás. Por quê? Porque essa parte de Marte, do ímpeto de ir, de correr atrás, acabou faltando para ele. Ou então, ele não focou na área de relacionamentos na época da adolescência, porque ele quis focar em estudos, em trabalho, alguma outra coisa assim. Só estou dizendo mais os princípios gerais, esses princípios que a gente tem que olhar no que a gente faz na nossa vida e como a gente também educa os nossos filhos. Uma coisa muito polêmica que parece que não pode falar por aí é a mulher que vai ter filho depois dos 40 anos. Vocês já perceberam a quantidade de mulheres que resolveram ser mãe depois dos 40? Se vocês conhecem a Natália Arcuri, aquela do Me Poupe, aquela youtuber famosa, ela tá com 42 anos ou 41, uma coisa assim. E ela vai ter o filho dela agora há pouco. Ela ficou casada
durante 10 anos com o Érico Borgo, um cara aí de nerd, de histórias em quadrinhos, e durante esses 10 anos ela não teve filho, ela não quis engravidar. Você pode falar assim, eles viviam bem, ou então ela não se sentiu segura para ter ele como o, o pai do filho dela, ela estava focando na carreira, o Me Poupe estava crescendo, estava virando o maior canal de finanças do Brasil, enfim, a gente pode falar um monte de coisas, ou coisas que a gente também não sabe do que aconteceu no relacionamento. Mas, o que aconteceu? Depois que ela terminou o relacionamento com ele, ela ficou um tempo sem namorar, acho que 2 anos, conheceu esse rapaz, que eu não sei o nome, e não deu 3 meses, sei lá, muito pouco tempo, e ela já resolveu engravidar dele, engravidou, estão super contentes, felizes, fazendo enxoval, tal. Ok, o que esse exemplo de gravidez pode dizer agora? Ela, com todos os recursos que ela tem, ela pode ter uma gravidez mais tranquila aos 40 anos. Mas quantas mulheres que eu atendo depois dos 35 que estão esperando o melhor momento, elas querem ser mãe, elas têm um homem do lado delas e elas estão esperando se consolidar na carreira, elas estão esperando o momento certo. Quando as coisas melhorarem, quando eu conseguir uma promoção, quando meu marido tiver um trabalho melhor, quando der certo a empresa dele. E a maternidade vai sempre ficando para depois. Só que é o seguinte, é uma coisa óbvia, mas que quando eu falo nas redes sociais, parece que o pessoal entra em polvorosas, me sai xingando por tudo quanto é lugar. E se eu estiver falando alguma mentira e alguém for da área médica, vocês, por favor, me corrijam. Eu falo o seguinte, o relógio biológico é implacável. Você pode ter um crescimento profissional depois dos 40, depois dos 45, depois dos 50, mas a sua fertilidade, ela não espera. Depois dos 35, ela começa a decair. Depois dos 40, muito mais. É muito mais difícil você conseguir engravidar depois dessa idade. A melhor época de fertilidade para você engravidar é com 20, 25 anos, essas coisas todas, quando você ainda está pensando em faculdade, quando você ainda está namorando uns caras aí, você ainda está meio imatura, não sabe direito o que quer da vida, também não tem uma independência financeira, muitas vezes está morando ainda com os pais. E você fala assim, vou deixar para depois. Ótimo, legal. Aí as coisas você começa a ver que nem tudo começa a dar muito certo e você começa a ver que o tempo está passando. Mas deixa eu ver a minha área profissional. Não dá. E nessa, muitas mulheres acabam perdendo o sonho da maternidade. Eu tenho 2 amigas que tiveram filho aos 45 anos. Uma é farmacêutica, então ela já usa suplementos, tem um acompanhamento médico muito bom, foi uma gravidez muito mais tranquila. A outra, com 45 anos, ela não tem tanto acompanhamento assim. E ela teve algumas dificuldades com o convênio médico, exames que o convênio não queria fazer com ela, enfim. Você sabe que uma gravidez com 45 anos é um pouco mais delicada. E ela ela precisa de mais cuidados do que uma gravidez dos 20, 25. Claro, eu estou falando de modo geral. Eu não estou falando especificamente de alguma coisa. E elas tiveram filhos, tal, uma alegria só essas crianças chegando. E uma dessas de 45 falou o seguinte, eu só consegui um homem que eu consegui ver que eu queria engravidar aos 39 anos. E eu fiquei dos 39 anos até os 45 ou 44, quando ela engravidou, não sei, tentando ter filho com esse homem e eu só consegui agora. Ou seja, ela teve uma dificuldade para conseguir ter esse filho. E tudo bem, faz parte, aconteceram dificuldades na vida dessa mulher para que ela só pudesse ter filho aos 45. Mas toda essa reflexão, falando da Natália Arcuri, falando dessas amigas com 45 anos, toda essa reflexão é para a gente ver o seguinte, o quanto que você está deixando a sua vida de mulher para trás, para depois. Enquanto você está querendo carregar o peso, igual eu e a minha irmã estávamos carregando o vaso, que a gente não aguenta sozinha,
para você fazer alguma coisa para você realizar na sua vida. Ou que você deveria fazer o seguinte: não, quer saber? O meu foco agora não vai ser profissional. O meu foco agora vai ser arrumar um homem para ser o meu marido e pai dos meus filhos. Eu acho que assim, a minha geração, eu tenho agora, tô, eu estou fazendo agora 46 anos, então 79, 80. A minha geração, com mais de 40, a gente foi educado de que você tem que trabalhar para ser independente. Mas a gente viu na nossa infância as nossas avós sem trabalhar. As nossas mães, muitas mães das minhas amigas, elas não trabalhavam. Ou elas faziam uma coisa aqui e ali, uma coisa mais leve. E a gente não, a gente aprendeu que a gente tinha que estudar, arrumar uma faculdade, trabalhar, só ter um período de licença maternidade e vida que segue. Delegando essa criança, a educação dessa criança, muitas vezes para uma creche, para uma babá, para uma escolinha, para uma, sei lá, qualquer outra coisa que não a mãe que verdadeiramente devia cuidar dessa criança. E isso é uma mudança de paradigma muito grave. Por quê? Vocês já viram os valores de natalidade? Na Europa, a gente tem muitos países, Itália, França, Portugal, Espanha principalmente, que às vezes você tem 1,6 filhos por mulher. Para você ter o mínimo de manter a população, você tem que ter 2,2. E enquanto isso, você tem os muçulmanos tendo 8 filhos por mulher. Então, logicamente, você acaba vendo o seguinte: aquela população de europeus, ela vai acabar cada vez mais, e aquela outra população de muçulmanos vai crescer. Tanto é que você já acaba vendo alguns conflitos, que não é problema meu entrar neles, de ideias, de religião, que eles vivem naqueles lugares. Tá. E no Brasil, que é o que interessa para a gente, a minha geração, que nasceu em 1980, é a última geração que estava crescendo. Depois, a pirâmide populacional ela foi diminuindo, ou seja, nós tivemos um número grande de bebês naquela época, e depois, a geração seguinte, de 83, 85 mais ou menos, ela não teve um nascimento tão expressivo quanto em 79, 80. Então, aí começou a diminuir a quantidade de bebês nascendo. Isso significa que o Brasil está decaindo na sua taxa de natalidade. Ainda não se pode dizer que a gente não está conseguindo repor a nossa população, mas a gente pode falar que a gente está crescendo menos. E esse crescer menos para reduzir a população não falta muito. Então, quando eu dou um exemplo de que lá na Europa os caras estão com problemas populacionais, isso envolve um monte de outras coisas sociais, econômicas, políticas, religiosas, tal. A gente aqui acaba tendo esses outros problemas. E aí a gente vê como a nossa decisão de escolher a vida profissional, escolher ser guerreira e não escolher ser mulher feminina que vai viver plenamente essa vida, acaba mudando a nossa realidade, acaba mudando a realidade de um país. Isso ao longo do tempo, olha como isso muda, como essa cultura que a gente teve faz com que mude o mundo, faz como que mude as mulheres. Mas aí você vai falar assim: ah, mas hoje eu sou independente, eu tenho meu carro, eu faço o que eu quiser, parará, ok. Ou então você fala: mas eu tive que trabalhar, se eu não trabalhasse, eu não ia ter o que comer, eu não tive um marido para me bancar totalmente, ou eu tive um marido, mas ele não conseguia bancar toda a casa, eu tive que trabalhar também, ou então meu marido me abandonou e eu tenho que trabalhar, tal. Enfim, nós temos todos esses problemas também. E essa mulher cansada, essa mulher falando assim: eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. Será que a gente tem que dar conta? Porque muitas vezes eu achava que eu tinha que fazer algumas coisas que era do meu marido fazer, e eu falei: quer saber, não vou fazer. Aí explodia, né, a casa, o problema. Eu falei assim: tá bom, não vai fazer. Aí eu falava: amorzinho, a gente tá com aquele problema, será que essa semana você consegue resolver?
Ah, sim, consigo. Ah, tá bom. Nunca fala no dia. E aí você vai conquistando isso aos poucos. Mas, eu não tenho marido. Ok, então você tem que fazer o papel de homem e o papel de mulher. Mas quando é esse papel de mulher? É o momento que você relaxa. Cara, eu não consigo relaxar, eu tenho criança berrando, eu tenho roupa para lavar, eu tenho trabalho, mas a gente tem que aprender a ser isso. A gente não aprendeu a ser mulher, a gente aprendeu a batalhar, a gente aprendeu a ser o deus da guerra. E os homens também não aprenderam a serem guerreiros, a serem os homens que iam lá caçar o javali para entregar para a mulher. Aí ele entrega um cadáver para a mulher e a mulher transforma isso em alimento, em nutrição e em prosperidade para toda a família. Olha que coisa bonita. Olha como quando a gente está no nosso papel primordial da natureza, as coisas verdadeiramente acontecem, elas fluem. E isso daí é mais uma reflexão. O que você pode fazer neste ano de Marte, que é 2026, para deixar de ser essa mulher guerreira? Porque o Marte está aí, ele vai pedir para você ser essa mulher guerreira. Ele vai falar para você: toma, pega essa espada aqui na mão e vai lá conquistar o mundo. Só que você, com toda a sua força, você não vai conquistar tão bem quanto o mais medíocre dos homens, porque você tem outro valor, você tem outro poder, você tem outra força. A força de manipular os homens, de fazer com que os homens façam aquilo que você quer. Na mitologia grega, todas as coisas que aconteceram foi porque a mãe fez isso, foi porque a esposa fez aquilo. E aí a gente vê assim, tá tudo certo. Foi a Helena que causou a guerra de Troia, foi Réia que causou a guerra dos titãs, enfim. E os homens foram atrás. E elas conquistaram, conseguiram fazer com que eles se matassem por elas. E por que a gente não pode fazer isso? Por isso que nesta última terça-feira, dia 11, eu fiz o workshop O Poder 2026, o Poder do Ano de Marte, já que 2026 é o ano de Marte. E aí eu falei um pouco mais sobre esse ano, como que vai ser, dessa determinação, dessa coragem, dessas metas, mas também sabendo quando que você coloca o Marte, o guerreiro na frente, e quando que você coloca a Vênus para descansar, para relaxar, para ser mulher. E também eu acabei lançando a Mentoria 2026, o Ano de Marte. O que significa isso? São 4 encontros ao vivo em que eu e a taróloga Flávia de Manjá vamos fazer a partir da próxima terça-feira, acho que é dia 18, e nesses 4 encontros a gente vai ajudar vocês numa mentoria em grupo para que você possa ver no seu mapa astral e ver nas cartas do tarô como que você pode ter um 2026 maravilhoso com essas metas realizadas usando o quê? A força de Marte. E o mais interessante dessa mentoria é que o Marte ele é agressivo, ele quer realizar. Só que às vezes as nossas emoções não deixam, elas travam a gente muita coisa. Então a Flávia ela chega mais com o tarô, com os arcanos maiores, com essa parte emocional para resolver aquilo que está travando da gente ir para frente com aquilo que a gente quer. Como que você pode fazer para participar? A gente ainda está com as inscrições abertas. Você pode entrar nos nossos perfis do Instagram, que vai ter o link lá de participação, uma página com todas as informações para você saber. E também, quando esse vídeo for para o YouTube, você vai ter o link abaixo para você fazer a sua participação. Como que você faz? No Instagram, @Claudia Bocchili, Bocchili é B-O-C Chile. No Instagram da Flávia, Flávia de Iemanjá, Iemanjá é com Y. O meu telefone, caso você não consiga, tem algum tipo de dificuldade, você pode falar no WhatsApp DDD 11 9 3041 0372, DDD 11 9 3041 0372. E é uma mentoria única, porque ano que vem não vai ser o ano de 2026, é o ano de Marte, mas só vamos ter outro ano de Marte em 2033. Então, essa força realizadora é só agora. Então, se você precisa, no YouTube aqui embaixo, o telefone que eu já falei, ou no Instagram,
Flávia de Iemanjá com Y, que é essa minha amiga taróloga, ou o meu, @Cláudia Bocchili. Bocchili se escreve BOC Chile. Eu espero vocês e muito obrigada.